A 12ª Jornada Lei Maria da Penha é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça e durante 2 dias promove oficinas com representantes do Poder Judiciário. Não fornecer seus dados pessoais, seus dados bancários, para pessoas que procuram se dizendo que são advogados, pessoas que se dizendo que são servidores do STJ. O vice-presidente do TST solicitou que os Correios informassem o prazo para fechamento da folha de pagamento referente ao mês de agosto. 11 de agosto de 2002, nascia uma TV voltada para a justiça brasileira. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua opinião sobre sacrificar animais em rituais religiosos? Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar o tema no plenário da Corte. O Ministério Público Gaúcho questiona a lei que permite essa prática, mas o TJ do Rio Grande do Sul autorizou o sacrifício de animais em cultos. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação e principalmente agora, pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator, dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos. Antes, o ministro Marco Aurélio, relator do recurso, votou e considerou que o sacrifício de animais durante rituais de religiões de matrizes africanas não viola a Constituição, desde que não haja tortura. Destacou ainda que o mesmo vale para todas as religiões, não apenas a africana. A própria laicidade cai por terra, inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana. O ministro Edson Fachin pediu para adiantar o voto. Para ele, o Estado deve ampliar a defesa da cultura afro-brasileira, que por muito tempo foi estigmatizada. Um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um Estado de todos e para todos. Pensar dessa forma, a laicidade assume então a condição de uma proteção constitucional ampliada. O recurso em julgamento no STF foi apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O MP questiona a lei estadual que autoriza essa prática. O retorno do julgamento no plenário ainda não tem data definida. Agora preste atenção neste alerta do Superior Tribunal de Justiça. Supostos escritórios de advocacia têm aplicado golpes em nome do tribunal. De acordo com relatos de pessoas que procuraram esclarecimentos na seção de informações processuais do Superior Tribunal de Justiça, os golpistas entram em contato por telefone com a vítima e informam que ela ganhou uma ação e, por isso, precisa depositar um valor para pagar despesas processuais. Estelionatários se aproveitam de informações sobre processos que tramitam ou tramitaram no tribunal para extorquir as vítimas. Em alguns casos, o golpista se identifica como servidor do STJ, mas o tribunal não faz esse tipo de comunicação, nunca. O STJ não tem esse procedimento, não adota esse tipo de procedimento. A gente não entra em contato com as pessoas para informar sobre uma decisão, para informar para as pessoas que elas têm direito a determinada quantia, que elas precisam fazer um depósito para poder liberar esse valor. A gente não faz isso, não tem esse procedimento aqui no tribunal. Os golpistas falam que a pessoa ganhou uma ação judicial relacionada à restituição de perdas inflacionárias em poupanças, decorrentes dos planos econômicos da década de 80 e início dos anos 90, ou de valores de plano de previdência privada extintos. Para receber a quantia, ela precisaria pagar as custas do processo. Alguns aspectos é importante a pessoa ficar atenta. Primeiramente, ela saber se ela realmente tem um processo na justiça, tá? E, se ela tem um processo na justiça, que ela procure o advogado da causa, o seu advogado, e converse com ele para que ele possa explicar, detalhar o atual trâmite do seu processo. E também não fornecer seus dados pessoais, seus dados bancários,
para pessoas que procuram se dizendo que são advogados, pessoas que se dizendo que são servidores do STJ, falando que ela tem uma quantia para poder receber, que ela precisa fazer um depósito. Então, muito provavelmente ela vai diminuir a chance de ser vítima de um golpe. E o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a responsabilidade solidária de fabricante de cerveja e de distribuidora em acidente causado por garrafas de bebidas deixadas na calçada. O entendimento é da terceira turma do STJ ao julgar o recurso de uma fabricante de cervejas condenada a pagar solidariamente indenização por danos morais à vítima de um acidente provocado por uma de suas distribuidoras. O autor da ação caminhava por uma calçada na cidade do Rio de Janeiro e teria se jogado no chão para não ser atingido por um caminhão que passava pelo local com uma das portas abertas. Ele acabou caindo em cima de várias garrafas de vidro quebradas que teriam sido deixadas na rua por uma das distribuidoras da fabricante de cerveja. O homem foi ferido e entrou com ação na justiça para buscar reparação. Em primeira instância, a fabricante e a distribuidora foram condenadas de forma solidária a pagar danos morais no valor de R$15 mil. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça Fluminense, mas a fabricante recorreu ao STJ, onde defendeu que a responsabilidade seria exclusiva da transportadora, já que sua própria atividade estava restrita à produção das bebidas. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, embora a fabricante se dedique exclusivamente à produção, o consumo das bebidas não ocorre no interior das fábricas, e sim em locais externos, o que compõe uma cadeia de fornecimento cuja responsabilidade de todos os integrantes é objetiva e solidária. Os ministros da turma mantiveram a condenação das duas empresas. Demissão sem perder os direitos é um dos temas do próximo bloco. Para solicitar a rescisão indireta, o trabalhador deve provar que houve falta no cumprimento das obrigações do patrão por meio de documentos ou testemunhas para não caracterizar abandono de trabalho. Termina hoje a 12ª edição da Jornada Maria da Penha, aqui no Supremo Tribunal Federal. Na manhã de hoje, participantes discutiram como prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. E quem acompanhou o evento e tem mais detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei, que conversa com a gente agora, né, Gabriel? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu? O segundo dia da Jornada Lei Maria da Penha tratou, na manhã desta sexta-feira, de boas práticas na prevenção, investigação e enfrentamento de casos envolvendo violência contra a mulher. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O segundo dia da Jornada Lei Maria da Penha foi aberto com as boas práticas desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão na prevenção da violência contra a mulher. A desembargadora do Tribunal de Justiça, responsável pela coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar, apresentou os projetos de conscientização desenvolvidos no Estado. Qual a finalidade? É sensibilizar a comunidade a refletir criticamente sobre a temática das relações de gênero e da violência doméstica e familiar contra a mulher nos mais diferentes espaços públicos e privados, com vistas a mudanças de comportamentos sexistas e ao exercício da cidadania. Mato Grosso do Sul também já desenvolve projeto semelhante, trabalho que une sociedade e vítimas de violência. Uma mulher que está no ciclo de violência, ela não consegue sair desse ciclo sem um auxílio externo. É muito difícil que ela consiga sem um auxílio. Então, a gente começou a capacitar salões de beleza para ter informações. A gente fez cartilhas e a gente deixa nos salões essas cartilhas, deixa uma revista que a gente fez também, que chama Empenhadas. Os participantes também acompanharam um painel sobre enfrentamento da violência contra a mulher. Uma exposição de bonecas feitas por presas da Paraíba também pode ser prestigiada pelos participantes. A 12ª Jornada Lei Maria da Penha é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça e, durante 2 dias, promove oficinas com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, Polícia Civil e Militar e pesquisadores, para discutir os casos de violência contra a mulher e feminicídio. E para falar um pouco mais sobre esse segundo dia da Jornada Lei Maria da Penha, a gente recebe aqui no Jornal da Justiça a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Sandra Mello. Muito boa tarde, doutora. Obrigado por participar do jornal. Gostaria de saber,
Polícia Civil, se não o primeiro, o segundo órgão que chega em cenas de crimes envolvendo a violência contra a mulher. De que forma que vocês querem compartilhar esse trabalho de vocês junto ao Poder Judiciário para que se crie uma rede de atendimento a essas mulheres vítimas de violência? O mais importante e que a gente tem tirado desse encontro é a importância da integração dos atores que atuam nesse enfrentamento dessa violência. Todo mundo tem um papel muito importante e todas as vezes que um desses atores não consegue realmente interagir com a rede, há um comprometimento em proteção a essa vítima que é a mulher. Então, o que a gente tira disso tudo são as boas práticas no que se refere justamente a essa integração. A gente percebeu uma evolução, principalmente a senhora mostrando algumas fotos ali no trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal. E é isso que vocês querem que os outros estados também utilizem, né? Trazendo esse investimento, é possível se atender essa vítima da melhor forma possível? A gente não tem dúvida. Hoje a gente pode dizer que o apoio da instituição em enxergar que isso é uma violência que compromete até o PIB brasileiro, então você ter esse apoio não só da instituição policial, mas de todas as outras instituições que são atuantes nesse enfrentamento, é importante para que a gente possa se empoderar também perante a sociedade e a gente possa trazer com técnicas, com informações. Hoje o que foi apresentado aqui pelo Distrito Federal no que diz respeito ao formulário de risco é um fato que ele é um grande instrumento para o trabalho policial, porque a gente consegue trabalhar com as medidas da lei, como pedidos de prisão, por exemplo, para o juiz que consegue, num tempo muito curto, avaliar o risco para a concessão, não só das medidas protetivas, mas outras cautelares importantes de proteção. Tá certo. Muito obrigado, doutora Sandra Mello. Voltamos ao estúdio. Você já ouviu falar em rescisão indireta? É quando o empregador comete uma falta grave e o funcionário, ao se sentir prejudicado, pede demissão, sem perder direitos. Entenda mais sobre o assunto na reportagem. Você sabia que pode demitir o seu patrão? Demitir o patrão? Como assim? Não tô sabendo muito bem, não. Eu acho que, dependendo do caso, é justo, né? Demitir o patrão é quando o trabalhador pede demissão por falta grave do empregador e assim garante todos os direitos trabalhistas. Isso se chama rescisão indireta, que pode ser feita quando, por exemplo, os salários atrasam pelo recolhimento irregular de FGTS e até por assédios. Para solicitar a rescisão indireta, o trabalhador deve provar que houve falta no cumprimento das obrigações do patrão por meio de documentos ou testemunhas para não caracterizar abandono de trabalho. Essa possibilidade tem o objetivo de evitar violações de direito, inclusive que fere a dignidade humana. Casos de rescisão indireta relacionados à injúria ou situações vexatórias, por exemplo, praticados por empregadores, na maioria das vezes podem ultrapassar a área trabalhista e entrar nas esferas penal e civil. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado que é especialista em direito do trabalho, Carlúcio Campos. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Agora vimos na reportagem aí, o pessoal achou até curioso, né? Demitir o patrão. Mas isso é possível, como vimos, e eu queria que o senhor explicasse agora quais as garantias desse trabalhador, né, em relação à rescisão indireta. Antes de falarmos de garantia, nós temos um termo aí que foi usado na reportagem que me parece um pouquinho equivocado. É quando se fala em pedir demissão. O empregado pede demissão e para fins de rescisão indireta. Na verdade, ele não deve fazer isso. Ele simplesmente comunica ao empregador que ele está rescindindo aquele contrato de trabalho. A rescisão indireta é aquilo que todos nós conhecemos como a justa causa. É a justa causa que o empregado dá ao seu patrão pelo cometimento de uma falta grave, como aquelas tantas que já estão na reportagem. Mas é preciso tomar cuidado, porque senão o empregado pede demissão e o empregador
usa esse pedido de demissão como se fosse um pedido de demissão. E as coisas são distintas. Mas é bom até esse esclarecimento do senhor aqui, né? Que às vezes a gente acha que é o pedido de demissão, não é bem assim. Né? O trabalhador acredita nisso, às vezes a gente até pode se equivocar nessa avaliação, né? Olha, eu posso pedir demissão, mas espera lá. Não é pedido de demissão, ele simplesmente comunica para o empregador que ele está considerando rescindido o contrato de trabalho a partir daquele dia, daquela data, não é? E aí ele diz, nesta comunicação, se ele quer ou não continuar prestando serviço durante o período em que a rescisão indireta, a justa causa, vai ser discutida em juízo. Ou seja, o empregado tem a oportunidade de simplesmente se afastar do emprego, mas ele deve, nesta comunicação, informar isso ao seu empregador. Doutor, uma dúvida. Para garantir os direitos, o empregador, com esse pedido, acaba tendo que judicializar, então, para ter, de fato, todos os benefícios garantidos? Acaba tendo que judicializar porque o empregador, o patrão, normalmente não gosta de reconhecer que cometeu uma falta grave, ou não recolhendo o FGTS, INSS, e mais, ele tenta, empregador, economizar com a rescisão do contrato. Então, ele não paga a rescisão. E aí, por conta disso, o empregado vai ter que judicializar, buscar seus direitos, inclusive para poder sacar o FGTS e se candidatar ao seguro-desemprego. E essa prática da rescisão indireta é uma prática comum? Acontece muito nas empresas? Acontece muito nas empresas hoje, principalmente depois daquilo que nós chamamos hoje dos assédios, né? Assédio moral, assédio sexual, isso se tornou quase que corriqueiro. Agora, a colheita de provas é uma parte mais complicada, dependendo do caso, como falamos agora em assédio? Quando se trata de assédio, aí sim você precisa ter testemunhas, né, para comprovar. Agora, quando for falta de recolhimento de FGTS, o empregado pode pedir um extrato na Caixa Econômica, lá vai ter os recolhimentos ou não, que vão fundamentar aquele pedido de justa causa ou rescisão indireta do contrato de trabalho. E existe uma outra modalidade, essa sim muito pouco discutida, que é a culpa recíproca. É que quando os dois, tanto o empregado como o empregador, cometem faltas que impõem a culpa recíproca. E aí, neste caso, se houver reconhecimento desta hipótese no judiciário, as verbas rescisórias são devidas pela metade. Na justa causa, todas as verbas rescisórias são devidas. Aviso prévio, 40% do FGTS e, inclusive, o empregado pode se candidatar ao seguro-desemprego. Então, fica claro com essa nossa conversa que a rescisão indireta é bem diferente do pedido de demissão. Totalmente diferente. Por isso que eu chamei a atenção no início, porque o pedido de demissão, o empregado pode, eventualmente, ter que pagar o aviso prévio e ele não tem direito ao FGTS e nem ao seguro-desemprego. Enquanto que na justa causa que ele dá ao seu empregador, ao seu patrão, caso da rescisão indireta, aí ele tem direito a todas as verbas rescisórias. Doutor Carluccio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, arte com balões, um mundo de possibilidades. Nós fazemos todo tipo de decoração com balões, seja para festa infantil, seja balões com gás hélio, arranjos mais simples. Prazo para que representantes dos empregados dos Correios analisem proposta do TST é prorrogado. Os dirigentes sindicais deveriam analisar e votar a proposta de acordo em assembleias da categoria até ontem. No entanto, solicitaram uma audiência com o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, para esclarecerem dúvidas e pedirem mais tempo para discutir as cláusulas com os empregados. O vice-presidente do TST solicitou que os Correios informassem o prazo para fechamento da folha de pagamento referente ao mês de agosto, como explica o juiz auxiliar da vice-presidência, doutor Rogério Neiva. A preocupação do ministro era de garantir que vantagens previstas no acordo coletivo que venceu no dia 31 de julho de 2018, eventualmente fossem excluídas da folha de pagamento. Então, a primeira preocupação do ministro era garantir que essas vantagens permanecessem. Os Correios informaram que o fechamento da folha de pagamento deve ocorrer até 20 de agosto. Dessa forma, ficou acordado que os empregados da ST deverão votar a aceitação da proposta em assembleia até 15 de agosto.
A proposta perde a vigência caso os empregados optem pela greve da categoria ao longo desse período. A proposta de acordo entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e os empregados foi apresentada no início da semana pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro manteve as cláusulas do Acordo Coletivo 2017-2018 e o reajuste salarial no período, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Construir castelos, criar personagens, reproduzir mundos da fantasia. Tudo isso apenas com balões. No quadro Profissões de hoje, mais que um trabalho, uma arte. Estamos no mercado há 4 anos e meio, desde 2013, e nosso foco é mais para festa infantil, mas atendemos todo tipo de público, né, todo tipo de eventos corporativos, chá de fralda, chá de bebê, enfim, tudo que é evento que as pessoas quiserem colocar balão, nós podemos fazer. A gente tem muita influência de fora, né? A gente costuma pesquisar muito as decorações de fora, as tendências que estão vindo de fora, para ser um dos pioneiros aqui no Brasil, em Brasília. Então, assim, a gente tem muita influência de fora. Claro que aqui dentro também tem aqui no Brasil tem muita gente boa, tem muitos trabalhos legais, né? E assim, a gente também pesquisa aqui, mas geralmente, para reinventar, geralmente as tendências vêm de fora mesmo do Brasil. Nós fazemos todo tipo de decoração com balões, seja para festa infantil, seja balões com gás hélio, arranjos mais simples, decorações básicas também nós fazemos, que é aquele arco normal que se fazia antigamente. Nós não limitamos nenhum processo de decoração. Eu considero o meu trabalho uma arte devido à criatividade que a gente pode atribuir às decorações com balões, né? Hoje em dia quase tudo é possível fazer com balões, devido às novas técnicas que outros decoradores criam, né? Então, assim, hoje em dia quase tudo é possível fazer de balão. Então, essa arte é muito prazerosa para mim, é a satisfação do nosso cliente, é ver a felicidade deles, é ver o sorriso neles. O dia 11 de agosto, amanhã, é uma data muito importante para nós, da TV Justiça. Em 2002, e nesse mesmo dia, a nossa programação foi ao ar pela primeira vez. 16 anos atrás, um passo importante para a democracia brasileira. De agosto de 2002, nascia uma TV voltada para a justiça brasileira. A TV Justiça já nasce engrandecida quanto à origem em si do material a ser transmitido. A emissora pública foi criada para levar informações do judiciário e deixá-lo mais próximo do cidadão. Ousei tocando o projeto, da apresentação do projeto até a sanção da lei, e a entrada no ar da TV Justiça não decorreu um ano. É uma TV democrática por excelência, democrática porque tem uma grade que não é uma grade específica do judiciário, alcança outros segmentos, né, do direito, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a advocacia privada, a advocacia pública. A TV Justiça que vem traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê que a experiência brasileira
é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Servidores do Supremo Tribunal Federal gerenciam as operações da TV e estão atentos a tudo. No início, eram apenas 30 profissionais envolvidos no projeto. Ele já falava numa nova justiça e ele disse naquela época, talvez um vaticínio, de que a TV iria inaugurar um novo judiciário. E de fato eu penso que nós temos um novo judiciário com esse canal aberto para a população, que é a TV Justiça. A TV Justiça amplia e muito ao leigo, né, aos profissionais do direito também, mas ao leigo o conhecimento dos direitos, para que ele possa até perceber, não me respeitaram, eu posso ir atrás, posso ir à justiça para restabelecer esse direito. O Supremo foi pioneiro na transmissão ao vivo de julgamentos, uma iniciativa que inspirou diversos países. Todas as sessões plenárias desde 2002 estão arquivadas. Mais de 20 mil mídias com conteúdos que fazem parte da história do judiciário brasileiro. Hoje, cerca de 150 profissionais que trabalham para que a notícia chegue sempre com uma linguagem clara e precisa e ainda com imagens de alto padrão de qualidade. São 16 programas que, além de falar sobre direitos do cidadão, tratam de questões ambientais, música e literatura. Há também boletins ao vivo e 2 edições diárias do Jornal da Justiça, com as notícias mais importantes do dia. Notícias que saem diretamente daqui, deste estúdio, que passou por várias mudanças, sempre com a intenção de acompanhar as inovações e também facilitar a interação com quem está do outro lado da tela. Já são 16 anos de um jornal didático e de credibilidade. Tudo produzido aqui na emissora e por tribunais parceiros. A última atualização do Jornal da Justiça foi em março deste ano. O novo formato permite o uso de conteúdos gravados pelo celular e exibe quadros novos como Eu Faço a Diferença, Profissões e Consumidor. O giro na rede também foi inserido na nova versão, trazendo informações captadas a partir de uma ronda diária pelos tribunais de justiça de todo o país. Nós tivemos aí grandes mudanças nesses de 15 para 16 anos, um cenário de jornalismo todo novo, uma reformulação nos 2 jornais da TV Justiça, trazendo quadros novos, uma interação maior com a população. Também tivemos na linha da programação todos os programas com novas caras, novas vinhetas, novos cenários, uma modernização completa, mudança também na linha editorial, mas no sentido de aproximar a TV Justiça à população. E há sempre espaço para temas polêmicos e importantes, com impacto direto na sociedade, como decisões sobre o aborto, a aposentadoria e até os julgamentos de crimes de corrupção na administração, envolvendo políticos e agentes públicos. Tudo isso pode ser visto em qualquer parte do mundo pelo canal do YouTube, que transmite a programação da TV, e o Twitter, que permite a interação com o público. Nesses 16 anos, a TV Justiça vem cumprindo seu papel de transparência, informação e garantia de direitos para o brasileiro. E parabéns à TV Justiça, parabéns a nós, né, Galton? Parabéns, né? Merece. Parabéns a toda a equipe que está por trás aqui, o pessoal que está esses anos todos, eu, inclusive, estou há muitos anos aqui na TV, né? E mais 15 anos a TV Justiça. Parabéns, né? Parabéns, eu que acabei de chegar também. Olha aí. Parabéns também, para essa história, né? Coisa boa, né, Galton? Isso aí. E o Jornal da Justiça de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê de novo na segunda-feira, 13h. Bom restinho de sexta e aproveite o fim de semana. Tchau.